vai começar a falar do conteúdo. O pessoal está entrando ainda, mas eu gostaria de começar a retomar as coisas que a gente conversou já nas aulas anteriores e dar continuidade, né, então, na segunda parte desse conteúdo, que é falar um pouco mais especificamente das variáveis, né, então, é um aspecto bem interessante e importante da musculação, é a quantidade de variáveis que a gente pode manipular, né, e como que isso pode compor diferentes tipos de treinamento, né, e como adequar ele de uma maneira que eles alcancem objetivos específicos dentro dentro da nossa programação. Então, mas lembrar que para que isso aconteça, né, o embasamento e considerar principalmente os princípios básicos do treinamento é de fundamental importância. Tá? Então, dificilmente você vai conseguir sustentar uma lógica pura e simplesmente na organização das variáveis. Você vai ter que, então, olhar do ponto de vista dos princípios e, a partir disso, dar uma lógica, né, dar um sentido para o treinamento que você está propondo. Tá? Então, essa retomada, ela é muito importante, porque ao final desse conteúdo, vocês vão, então, elaborar um trabalho, né, que vai falar sobre a justificativa de um programa, de uma sessão de exercícios que foi proposta para uma pessoa com um determinado perfil. Tá? Então, basicamente, a ideia é essa, e eu estou sempre retomando isso, porque, às vezes, né, ao longo da minha fala agora, por exemplo, na hora de falar das variáveis, pode ser que vocês enxerguem alguma dúvida, né? Pô, então eu não entendi muito bem, como é que eu faria isso nesse contexto específico? Aí vocês trazem essas dúvidas, porque daí facilita, né? A gente deixar bem contextualizado para depois, na hora de vocês transferirem esse conhecimento para a prática, ser mais fácil, né? E lembrar que está bem aberta aí a discussão, então quem quiser perguntar, quiser falar alguma coisa antes de eu começar, até já deixo aberto aí, quem quiser fazer qualquer tipo de questionamento, pergunta, dúvida, tá aberto aí. Bom, vou começar aqui então, tá? Então, quando a gente pensa na estrutura, né, do direcionamento da aula, né, nas possibilidades que a gente vai desdobrar hoje aqui, eu vou falar um pouco das definições das variáveis básicas, agudas, né, do treinamento, e como essa manipulação, né, dessas variáveis ela pode ser possível de acordo com os objetivos do indivíduo e o nível de treinamento do indivíduo. Tá? Então, são duas informações que elas são essenciais para que você, então, a partir delas, consiga organizar, né, as variáveis básicas. Né? Então, você guiado pelos objetivos, e aí tem alguns objetivos pré-determinados, né, que a gente pode, que vocês vão ver, né, ao longo da minha fala, e o nível de treinamento. Né? Então, a primeira pergunta que eu imagino que vocês devam ter, né? Então, só referenciar aqui, né? Esse conteúdo eu tirei desse capítulo, do capítulo 5 e do capítulo 4 desse livro aqui. Eu não coloquei ainda para vocês, mas eu vou colocar. Esse livro, ele é bem interessante, tem algumas coisas que ele é bem objetivo e bem fácil de entender. Tá? E tem o livro do Jonato, então quem não conhece, o Jonato trabalha com bastante material em relação a treinamento de força, musculação. Nesse livro também ele traz informações, então, se vocês quiserem, eu não tenho ele digitalizado e na universidade não tem, mas eu usei ele como referência. Tá? Tem esse artigo que eu acho que o Ribamar comentou na aula passada, eu acabei não colocando, mas eu vou disponibilizar ele para vocês assim que terminar a aula. Tá?
e essa aqui que é também um guia, né, que fala sobre modelos de progressão, né, de treinamento, né, para pessoas saudáveis. Tá? Então, todo esse material, ele vai ancorar a discussão que a gente vai fazer aqui, e o material que eu resumi aqui para vocês. Então, o treinamento de força, hoje ele é aplicado para inúmeras possibilidades. Né? Então, a gente já vem falando sobre isso, e essa gama de possibilidades, então, ela, para ser alcançada, né, geralmente ela é alcançada ela é personalizada, né, o treinamento, de uma maneira que as variáveis básicas do treinamento, quando elas são pensadas a partir dos princípios básicos, e assim, então, adaptados para cada um dessas perspectivas. Né? Então, a gente tem aí, né, desde fisiculturismo, né, até, se vocês olharem ali, tem, né, pessoas, né, adolescentes, né, idosos, né, pessoas que estão acima do peso, né, e eu poderia dizer, né, as pessoas do cotidiano, né, então, é uma modalidade que ela é bastante eclética, ela tem possibilidade de se adequar a qualquer um desses cenários. Então, além das possibilidades esportivas, que hoje também é bastante difundido. Então, quando a gente pensa então, em todas essas perspectivas, então, eu poderia dizer, então, que essa possibilidade de indicações, ela precisa, então, ser adequada. Então, eu posso falar de estética, então, falando dos objetivos possíveis, né, eu posso falar, né, para estética, né, então, uma das requisições, o teu aluno pode falar, eu quero, né, hipertrofiar, né, eu quero, né, emagrecer, enfim, ele vai trazer alguma dessas demandas específicas. Preparação física, né, e aí é interessante pensar em se aprofundar em alguns nichos, né, de mercado, né, a gente já comentou superficialmente, mas, né, você pode direcionar o teu treinamento para atender tanto o pessoal amador quanto de elite, né, então, em relação a oferecer o treinamento de força. Na reabilitação, então, é um campo bem interessante, né, e bastante explorado, principalmente entre os fisioterapeutas, mas a educação física ela também pode trazer uma contribuição, principalmente nas fases finais da reabilitação, né? Então, a gente entra e dá continuidade e, principalmente, né, recompõe essa pessoa dentro da sua rotina diária, né? Então, isso seria, tem gente que é mais ativo, menos ativo, mas pelo menos, né, você tem essa possibilidade. E também oferecido, né, na prevenção, tanto primária quanto secundária, né? Então, é um tipo de intervenção que tem impacto em todos esses cenários aí. Né? Então, até queria, assim, saber de vocês, né, uma dúvida que eu tenho, na turma aí, quem é que tem interesse de trabalhar com treinamento de força diretamente? Fala, não, eu vou trabalhar com treinamento de força, ou mesmo que seja uma ferramenta secundária, mas que você vai usar na tua prática profissional. Eu pretendo. Então, porque, professor, deixa eu só falar rapidão. Pode eu falar. Comecei a treinar força em 2019. Então, tipo, quando eu vi o quanto de legal que é, tipo, não tem como ignorar esse lado, assim, do treino de força. Fato é que, não querendo me gabar nem nada, mas quando eu fiz o meu 1RM é 130 no agachamento. Então, tipo, quando eu fiz isso, eu fiquei tipo, nossa, isso é... Qualquer pessoa consegue fazer isso, qualquer pessoa. Sabe? O pessoal fica, ah, não, isso é impossível. Não, não é não, isso é muito fácil, na verdade. Legal. É importante estar motivado, né? Pela tua fala, ficou bem claro. Eu já tenho outra visão com relação a isso. Eu acredito que a gente
ter esse conhecimento básico sobre o treinamento de força é importante, para a gente também tentar levar isso para outras pessoas, né, tentar conscientizar elas de que essa prática vem aí sendo há muito tempo estudada e tem vários estudos, né, com relação aos seus benefícios, tanto para crianças, tanto para idosos, tanto para quem pretende também participar de competições e tudo mais. Então, eu acredito que isso deva ser uma ferramenta para tentar auxiliar, né, em diversos aspectos, na saúde, no condicionamento de vários indivíduos. Você vê que são duas perspectivas diferentes, elas não se anulam, né? Então, uma não precisa deixar de existir para a outra existir. E elas são coisas que estão ali coexistindo e podem ser desenvolvidos, né, de forma bastante complexa, né? Então, cada um dessas possibilidades que vocês trouxeram. Então, assim, ter clareza, né? Eu vou falar um pouco disso na próxima aula, mas ter clareza qual é o foco que você vai, da forma com que você vai utilizar essa ferramenta, isso muda radicalmente. Ela é uma ferramenta tão dinâmica que ela muda drasticamente. Então, por exemplo, né, o Marcelo aqui, né, ele está falando, eu já treino desde 2019, se eu não me engano, então já está treinando, de repente gosta muito da modalidade. Então, quer dizer, tem um nicho que são pessoas parecidas com ele, né? E aí, para esse nicho, existe uma série de objetivos mais específicos, né? E o nível de condicionamento desse grupo, geralmente, né, como já está treinando, já está, né, vendo resultados, então, quer dizer, é uma pessoa que está no, pelo menos, intermediário avançado. E aí, uma outra pergunta que eu quero que vocês me respondam, tá? Como é que eu sei o nível de condicionamento do meu aluno? Deixa eu só ver se eu não coloquei isso aqui. Como é que eu sei? Me digam aí, quem sabe aí, me responda. Eu quero saber, você não está vendo o aluno, você quer fazer a pergunta para ele, e à medida que ele te responde essas perguntas, você saber qual é o nível de condicionamento desse teu aluno. Que perguntas vocês fariam? Acho que eu faria há quanto tempo ele treina, né? Quanto tempo ele treina? Eu também faria essa mesma pergunta aí, que a Cecília falou. E como era o tipo do treino, professor? Se ele treinava, quanto tempo ele treinava, qual o estilo do treino, se era um treinamento mais de força, mais de hipertrofia? Quanto tempo treinava? E o tipo como é que é a sua complementação? Desculpa. Eu perguntava qual seria o objetivo na época que ele treinava, né? Qual seria o objetivo? Se era o objetivo mais estético, se era um treinamento para alguma modalidade específica. Também perguntaria aí, como o pessoal está colocando nos comentários, questão de histórico de lesões ou de doenças, patologias que o indivíduo tenha. Se tem alguma limitação, né, no movimento. Mas veja só, o que eu estou trazendo para vocês aqui, e aí eu não estou desconsiderando o que vocês estão me dizendo, mas estou chamando a atenção que nessas referências aqui, eles apontam basicamente os objetivos e o nível de treinamento como fatores essenciais para a definição da manipulação das variáveis, tá? Então, o que, obviamente, é uma parte do negócio. Vocês estão trazendo outras questões, que são, por exemplo, aspectos comportamentais, né, fisiológicos, né, morfológicos, e aí por aí vai, que também vão ser levados em conta para adaptar e para definir a manipulação das variáveis. Como, por exemplo, né, eu poderia identificar que o meu aluno tem hipertensão, e aí, naturalmente, isso vai impactar diretamente na forma com que eu vou estruturar o treino, porque a hipertensão, ela entra como um aspecto, vamos dizer assim, primordial na definição das variáveis. Mas ele o objetivo dele me pede para as variáveis elas estarem mais nesse lado aqui da moeda. Aí, o que vai acontecer?
E a hipertensão dele, ele coloca ele nesse ponto aqui. Então, a sua prioridade vai sempre ser a demanda que ele tem, né? A necessidade que ele tem. E depois o interesse, o objetivo dele. Então, a gente primeiro vai atuar nesse sentido. Mas, do ponto de vista das recomendações que tem aqui que estão descritas, né, nesse material aqui, principalmente nesse artigo aqui, ela aponta a manipulação dessas variáveis, considerando, né, como eu estava mostrando, os objetivos e o nível de treinamento do meu aluno. E aí eu perguntei para vocês, beleza, como é que eu descubro qual é o nível de treinamento do meu aluno? Então, aí vieram algumas possibilidades, né? Então, quer dizer, se a pessoa faz, né, há quanto tempo ela está treinando, né? E aí alguém comentou sobre o tipo de treinamento, né? Aí, né, isso ficou, para mim, não sei se foi bem isso, mas deixa um pouco vago. Mas eu acabei pegando uma aula que eu não deve estar faltando essa parte específica, mas eu posso mencionar para vocês quais são os fatores que me ajudam a identificar o nível de treinamento do aluno. Então, quem é um indivíduo sedentário? Né? Quem é um indivíduo que ele é inativo, vamos dizer assim, ele pode ser sedentário, ele pode ser... ele pode não estar fisicamente ativo, ou seja, ele pode não estar... ele pode ser ativo, mas não estar fazendo nenhum programa de exercício físico em si, né? Ele pode ser ativo, mas está engajado num programa de exercício físico que não é a musculação. E aí entra os participantes que são praticantes de musculação. Então, aí você vai ter o aluno que é iniciante, e aí a gente tem o intermediário e tem o avançado. Tá? Então, são 3 categorias bem grosseiras, assim, obviamente que tem, dentro de cada um desses estágios, ainda tem uma variação bastante considerável, tá? Mas, pelo menos, você tem um norte, né? Então, e aí, quando você tem, então, um indivíduo... Quem é o iniciante? Então, essa é uma pergunta. Então, o tempo, ele é um marcador possível. Quer dizer, quanto tempo? E aí eu pergunto para vocês, quanto tempo seria uma pessoa iniciante? 0 a 6 meses, professor? 0 a 6 meses. Quem mais? Dentro de 1 ano? 6 meses, professor. Para mim, o iniciante é mais de 3 meses. Antes de 3 meses, aí é menos de iniciante. Então, assim, vamos lá. Isso aí é uma pergunta, uma discussão bem interessante, tá? Porque, apesar de parecer uma coisa óbvia e simples, isso tem implicações bastante significativas. E aí eu vou jogar para vocês o seguinte questionamento. Por que o tempo como um marcador de estágio? O Afonso até jogou essa reflexão aqui, né? Depende mais do aluno. Mas depende o que do aluno? Assim, na minha pouca experiência com a academia mesmo, né? Eu me considero intermediário por ter feito, sei lá, 3 anos de musculação, mas por saber o nome das máquinas, por entender os movimentos dela, por essas características é que eu me considero intermediário. Se eu chegar hoje num centro de musculação e não souber fazer exercício, se eu tiver passado lá 5 anos, eu não iria me considerar intermediário. Assim, eu acho que eu ia levar em conta assim, se o aluno se sente confortável na prática, independente até do tempo, se isso foi em 2, 3 meses ou se foi em anos. Professor? Só um comentário. O critério do Afonso é interessante, tá? Ele, assim, ainda faltam algumas coisas que eu vou adicionar aos poucos aqui, que eu quero puxar de vocês, mas nessa direção, exatamente para onde a gente tem que começar a pensar, porque o tempo, por si só,
ele traz algumas limitações que não atendem, por exemplo, os que o Afonso trouxe. Pode falar, Daniel? Não, professor, eu ia citar basicamente bem parecido com o pensamento do Afonso, na seguinte, e junto também com o comentário da Larissa, que ela colocou aí referente à frequência. Porque, por exemplo, um aluno que tem 6 meses de treinamento, certo? Ele pode ser um aluno que vai 5 vezes na semana para academia, ou pode ser um aluno que vai apenas 2, ou pode ser um aluno que vai uma semana e falta 2. Então, a frequência a gente tem que é um fator que a gente tem que considerar também nessa situação. E com relação ao tipo que eu falei, professor, foi relacionado mais ao tipo de treinamento que aquele indivíduo praticava no salão de musculação. Por exemplo, ele poderia fazer um treinamento de hipertrofia, como ele poderia fazer um treinamento de uma preparação física para o futebol, por exemplo, que seria um pouco diferente. Aí foi só nesse aspecto que eu falei do tipo do treinamento. Assim, ó, lembre, depois que a gente discutir um pouco sobre essas diferenças, né, eu queria que a gente vai ter que pensar assim, qual a implicação prática disso, né? Tá, você sabe, e aí você faz o quê? Né? Então a gente tem que pensar que a pessoa quando está fora da academia, qual é o que muda principalmente entre uma pessoa que nunca entrou numa academia e uma pessoa que, como eu não lembro o nome de quem falou aqui, o Afonso comentou, me considero intermediário pela experiência, que eu sei os aparelhos, sei não sei o quê. Então, quer dizer, são algumas habilidades, alguns conhecimentos que a gente leva em conta para identificar isso. Tem mais alguém que quer falar? Eu vi que teve uma hora que estava mais gente querendo falar, eu fiquei meio perdido. Quem quiser falar, gente, aperta na mãozinha que fica mais fácil. Se tiver com dificuldade de fazer isso, não tem problema, mas só para a gente organizar aqui, daí eu consigo ver quem é que está querendo falar. Tá bom? Então, a primeira coisa é justamente isso. Bom, o que eu imagino que vai mudar de uma pessoa que nunca não se mexe direito, quer dizer, tem um nível de atividade física muito baixo, para uma pessoa que pratica até uma modalidade esportiva, mas que não é musculação, quer dizer, ele surfa, ele anda de bicicleta, ele é um cara que pratica, sei lá, escalada, qualquer coisa nesse sentido, mas ele nunca fez musculação na vida dele. E aí você tem as pessoas que estão ali, né, o indivíduo iniciante, intermediário e o indivíduo avançado. Aí vocês comentaram do tempo, e aí a gente chegou à conclusão que talvez o tempo ele não é a melhor ferramenta. E aí a pergunta seria, então, que informações seriam relevantes para identificar, né, que esse meu aluno ele está em que estágio ele está. Então, o Adolfo trouxe, por exemplo, conhecimento sobre o nome dos aparelhos. É uma coisa relevante. Afonso, né? Desculpa. Afonso. Desculpa, Afonso. Eu fico meio perdido aqui. Esse negócio do online aqui é mais... Eu sou péssimo de gravar nome. Aí, sem ver a cara de vocês, então, que aí complicou de vez. Então, peço desculpas aí, viu? Então, como é que... Então, vamos lá. Que informações? Vocês concordam comigo que um indivíduo, a frequência semanal que ele frequenta é fundamental, com certeza. Então, uma pessoa que frequenta pouco, 1 ou 2 vezes na semana, ela provavelmente está mais para o lado do iniciante do que para o avançado. Uma pessoa que treina intermediária, ela vai treinar entre 3 e 4 vezes na semana. Né? Do ponto de vista do quê? Que você quer saber o quê? Quando você está definindo esse critério. Qual é o nível de estresse que esse meu aluno aguenta, né? Levando em conta que ele já está acostumado com uma determinada rotina, além de saber algumas coisas que são importantes para ele conseguir fazer de jeito certo, corretamente, aquele treino. Né? Então, conhecer a técnica do movimento é muito importante. E aí, se ele sabe bem a técnica, você, então, e principalmente de exercícios complexos, então você está falando de uma pessoa que tem um nível de condicionamento maior. Se ele não sabe muito bem a técnica, né, provavelmente ele vai estar num condicionamento menor. Então, percebam que a gente definiu 2 parâmetros objetivos
que qualquer um de vocês consegue acompanhar para ajudar a enquadrar justamente o teu aluno dentro de um estágio desses, porque a partir disso você vai ter uma conduta, vamos dizer assim, mais parecida, né, de acordo com cada um desses grupos. O que mais eu poderia levar em conta para saber em que estágio esse meu aluno está, em que nível de treinamento ele se encontra? Professor, todos esses fatores aí observados, eles juntos, né? Eu estou entendendo assim, queria até uma confirmação, é que juntos eles vão dizer em que nível é que ele está. Por exemplo, a intensidade do treino, Boa. a frequência do treino, a memorização do treino, que faz parte também. A memorização. Desculpa, teve um delayzinho. Deixa eu só pegar esse gancho, Bamar. Você falou da intensidade do treino. A intensidade do treino que um indivíduo iniciante vai desenvolver, geralmente é que intensidade? Estou fazendo para você, mas é para todo mundo também, quem quiser responder aí. Intensidade baixa, né? Baixa. Pronto, é intensidade baixa. Mas o que é uma intensidade baixa, né? Isso aí é que eu fico me perguntando, sabe? O que é uma intensidade baixa? Você vai descobrir. Eu vou falar, mas... E o outro fator, viu, professor? O outro fator que eu vejo que é fundamental também, que é muito importante para poder a gente avaliar isso, é a aderência, né? A forma como a pessoa, ela frequenta os treinos, as sessões de treino, porque não adianta a pessoa ter um treino de 5 dias por semana, se ela vai uma semana e passa uma sem ir, passa duas. Então, isso aí, ela não vai sair de um nível para outro nunca, né? Vai ficar sempre nessa sanfona, nesse efeito sanfona, sabe? Isso que você está falando também é importantíssimo, né? E quando eu estou falando de frequência, não é a frequência desejada, é a frequência realizada. Se uma pessoa ela não treina regularmente 4 vezes na semana, 3 vezes na semana, você não pode dizer que ela é uma pessoa intermediária. Por quê? Porque uma pessoa que vai receber cargas tão compatíveis com esse estágio, talvez ele não aguente, entendeu? Então, você vai botar um nível, vai subir o nível de estresse que o treinamento vai provocar para uma realidade que um aluno que não treina regularmente não vai aguentar. Então, exatamente, isso acaba, então, fazendo com que você classifique seu aluno no estágio anterior. Então, ele é iniciante. Ah, professor, mas ele já é iniciante há mais de 1 ano. Pô, é possível. Ele sabe todo o nome dos aparelhos e tudo mais, mas tu botar carga que está lá, descrita lá no intermediário, teu aluno fica 3 dias sem andar. Aí você, então, opa, peraí. Então, ele não está no intermediário. Tá? Então, são aspectos que são primordiais. E aí, aqui alguém colocou aqui, a Raíssa, pronto, a tolerância às sessões de treino. Exatamente. Por exemplo, um indivíduo intermediário, que ele faz um treino, né, que está compatível com o nível dele, o que você espera que vai acontecer? Ele vai ter uma dor muscular tardia leve. Né? 2 dias que ele não treinou aquela região, ele está recuperado. Ele está pronto para a próxima. Por quê? Porque o treino intermediário, ele tem um intervalo entre um treino e outro que ele é relativamente curto. Assim, você pensa que ele vai aguentar mais. Um avançado nem se fala. Então, ele faz coisas que daí vão modular o estresse provocado pelas variáveis básicas, que a gente vai conversar, de uma maneira tal que ela vai gerar um estresse muito grande, né? E muito focado. Então, o cara treina ali, né, o bíceps, a parte não sei o que do bíceps, então, quer dizer, ele está muito direcionado. Eu vou parar aqui para dar uma olhada nas perguntas, estou vendo que está vindo comentários aqui, né? Então, não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se vocês quiserem fazer, alguém quiser puxar a frente e falar, alguém comentou aqui e tal, não sei o que, eu acho ótimo, viu? Ele pode passar, mas de onde você progredir, exatamente, a Raíssa comentou aqui, né? A frequência é um aspecto muito importante.
experiência com os exercícios em relação à técnica, execução do movimento. Não, com certeza, o Vinícius falou que a execução da técnica é um critério, tá? Então o aluno não está fazendo bem o exercício, poxa, tem que ver se ele está, lógico, se você está um indivíduo que é avançado, que está ali tentando um novo treino, mas a gente está falando dos exercícios básicos. Né? Vai falar, o cara é intermediário, mas ele não sabe fazer um agachamento, né? Não tem a técnica para fazer um agachamento, pô, peraí, será que ele está preparado para estar nesse contexto? Porque daí a gente consegue discriminar melhor o que você vai propor para cada grupo. E aí é uma coisa legal de pensar, né, que tem gente que quer focar num grupo. Olha, eu vou me preparar, né, igual a gente estava falando que o Marcelo falou, eu gosto, treino, não sei o quê. Então, quer dizer, mas ele vai trabalhar com essa galera que gosta, que já está mais empolgado, que aguenta, né, cargas bastante estressantes e que responde bem a isso. Tá? Desempenho, aí a consciência corporal, desempenho motor são coisas mais abstratas que acabam sendo representadas aí nessa experiência, né, com exercício, né, com habilidade técnica. Então, de uma certa maneira, a gente consegue avaliar isso, né, de uma forma indireta, mas consegue avaliar. Se a pessoa for usar números, a gente pode caracterizar de baixa. Sim, pronto. O Marcelo está mencionando aqui as zonas de intensidade. Eu vou mostrar mais à frente aqui, Marcelo. Né, e tem as zonas de intensidade que são determinadas com base na força máxima, mas tem outros parâmetros e a gente vai ver um pouco mais à frente. Tá? Então, deu para entender bem essa coisa aqui dos objetivos e do nível de treinamento? Deu para vocês entenderem a lógica da coisa? Pronto. Então, alguém quer falar? A gente, então, essa parte, o Ricardo, né, quem faz disciplina de avaliação, vai ver mais a fundo, obviamente, isso. Mas, agora, é natural que, de acordo com o teu nicho de trabalho, né, o teu foco, o teu grupo de maior prevalência, você vai buscar desenvolver mais variáveis que vão ajudar você a dar uma personalizada, né, e trabalhar de uma forma mais próxima com os objetivos e as características individuais daquele seu sujeito, né, daquele seu aluno. Então, aqui são só norteadores que vão dar a direção para a manipulação, para criar um guia, que é um guia genérico, né, e que eu vou desenrolar aqui para vocês durante a aula de hoje. E também os objetivos aqui também são bem específicos, tá, gente? A gente vai falar de coisas bem centradas em aspectos físicos, né? Então, por isso não se... Pois existem muitas outras coisas. Então, né, o ajuste individual do treinamento com peso, né, ele está relacionado, obviamente, com os objetivos, e existem algumas perguntas iniciais que vocês precisam levar em conta, né, que são elementares, né, uma avaliação para participação, exercício. Eu digo isso porque uma vez, logo no começo no mestrado, eu dava treino numa academia para um projeto de pesquisa, né? Então e a gente usava uma sala de dança, onde lá também eles faziam sala de lutas. E um dia um rapaz que treinava nessa sala, ele era assim até engraçado, né? A aula está indo até 18h30. Tá bom, né? Perguntou ao Ronaldo. Então, aí, o que aconteceu? E ele era engraçado, porque, assim, rolava uma situação assim, porque, imagina, eu dava treino para senhoras de mais de 60 anos. E aí, ele era um cara, assim, lutador, ele ficava dando porrada no saco lá e fazendo bastante barulho. Então, assim, aquela coisa bem intensa mesmo. E aí, rolava uma coisa meio assim, né? No silêncio, um cara dando porrada lá dentro.
E aí, um dia, o personal trainer desse cara não veio, né? Então, eu sempre vi ele entrando e saindo, ele não apareceu, e esse cara estava treinando. E ele, nesse dia, nesse dia, coincidentemente, ele não estava passando muito bem. Quando a gente foi ver, eu fui conversar com ele, esse camarada, ele tinha pressão alta e era congênito, ele tinha um desbalanço, e nesse dia ele resolveu, por orientação do personal dele, não tomar um remédio antihipertensivo que ele normalmente tomava. Então, era uma situação que tudo errado, né? Então, o cara treinando coisa assim, numa intensidade que era bastante, assim, digamos assim, ela não era compatível com uma pessoa que tem, né, esse tipo de problema. Ele não fazia controle de pressão arterial, e assim, mas o fato era que quem olhava para a cara dele nunca ia dizer que ele era um cara hipertenso, tá? E aí, no treinamento de força, a gente tem que tomar muito cuidado, né, a musculação, o treinamento de força, porque ele é uma ferramenta que ela é muito poderosa, no sentido de provocar, né, estresse no nosso corpo. Então, se ela é muito poderosa, e aí eu pego uma pessoa que tem um problema e aplico nela de forma aleatória, isso pode ter um impacto bastante problemático. Então, ter um cuidado básico é essencial, o que me leva a pensar que é absurdo não fazer uma avaliação, né, de forma obrigatória antes de fazer um treino, né, que muitas vezes é a realidade de algumas academias que não obrigam o aluno a fazer uma avaliação, coisas do tipo. Até pede um atestado aleatoriamente, mas para o profissional, isso não deveria ser dessa maneira. A gente tem que atestar de diversas formas. Então, aqui eu coloquei só a avaliação pré-participação, mas entendam que é todo esse cenário aí. E aí, a gente pode pensar também, interessante, fazer uma avaliação relacionada ao levantamento dos objetivos, né, do teu aluno, e aí aqui só para não deixar muito restrito só as questões corporais, que às vezes a gente acaba definindo, né? E nesse guia, nesse material, ele está muito enviesado para esse lado, tá? Então, eu, assim, até não gosto muito desse viés, mas ele é um viés que existe, é uma forma de a gente conduzir a nossa análise, e depois eu vou trazer outras possibilidades para a gente pensar aqui na discussão, mas é só um material norteador, tá? Então, aí, definindo esses dois aspectos, né, você tem, então, você vai fazer análise, né, dessas informações, né, você pode requisitar e fazer algum teste mais específico, né, vai verificar a base de conhecimentos que tem aí na literatura, e aí você vai, né, fazer a interpretação para determinar as escolhas, né, mais adequadas para a organização do programa de treinamento. Então, e aí com o monitoramento, a testagem, aí você vai, então, gerar uma individualização mais específica para esse teu aluno, o que vai fazer com que você tenha uma manipulação, né, de forma mais crônica dessas variáveis. Então, esse é um racional possível, tá? Obviamente, quanto mais informação, mais monitoramento, melhor. E aí, cada um pode pensar em um contexto de desenvolvimento dessa abordagem de outras maneiras, né? Então, você pode ter mais monitoramento, menos monitoramento, você individualizar mais ou menos o treinamento, você pode passar uma prescrição mais genérica, né, e imaginar que isso vai ter algum resultado melhor do que nada, e por aí vai, né? Então, são muitas possibilidades. O que eu não gosto é muito de rotular, assim, isso é bom e esse é ruim. Porque você dizer assim, prescrever um treino genérico é ruim, olha, eu acho melhor do que o camarada não fazer nada, né? Então, assim, prescrever um treinamento específico, individualizado é melhor? É melhor, mas ele gera custo, né? E ele tem uma demanda que muitas pessoas talvez não consigam atingir, né, atender. Então,
Então, aí que você vê que a gente pode pensar de várias formas, é importante ter bem aberto isso e em cada contexto adequar, né, adaptar. Então, esse aí, então, de forma geral, então, essa parte aí no retângulo vai ajudar você, então, a fazer o planejamento do programa desse teu aluno. É um norteador do gerenciamento do programa de treino. Se você levar a sério isso, né, e pensar sobre todas essas variáveis, e adicionar outras variáveis ainda mais, percebe que você vai ter que organizar uma série de informações na tua cabeça aí, para poder montar um programa de exercício compatível com a realidade daquele teu aluno. Então, até isso acaba... Muitos trazem assim, a dificuldade de levar isso para uma realidade de salão, mas, como a gente falou, se oferece, nesse contexto, um tipo de trabalho que ele tem menos assistência, né, e ele tem limitações também, né, só que é melhor do que nada. E se você conseguir fazer um acompanhamento periódico, sei lá, semanal, talvez você consiga dar um pouco mais de qualidade. Tá? Então, isso tudo é uma coisa que a gente tem que estar sempre aberto e ponderar na hora de criticar algum tipo de programa, né, ou fazer alguma análise específica. Então, se você imaginar, até isso poderia ser um argumento para você pensar um treinamento. Então, como que toda essa estrutura está ancorada, né, com base no quê? Então, essa aí seria, então, uma visão mais macro do que a gente vai discutir aqui nos próximos slides. Tudo bem até aí? Beleza. Aqui eu trouxe algumas, entre N possibilidades, né? Então a gente pode fazer várias perguntas, e aí o que eu acho assim, importante definir não são as perguntas, mas o que você quer saber, né? O que você vai usar, como você vai usar essa informação que você está captando. Porque fazer pergunta sem ter um desdobramento também não ajuda muito, né? Então, eu tive algum contato com alunos de academias importantes aqui de Natal, academias muito grandes, e que a reclamação era sempre muito essa: eu tenho um treino, mas que, não conversa, eu fiz uma avaliação, não sei nem por que eu fiz aquela avaliação. Ela me perguntou aqui, não sei o quê, não estou entendendo, assim. Então, pensar nesses encaminhamentos, né, e como que você vai usar essa informação é de primordial importância. E aí você tem muitas possibilidades, né? Então, você pode ser um profissional que vai personalizar, né, do ponto de vista biomecânico, né, de forma muito centrada ali. O pilar central é esse, né? Então, provavelmente as perguntas vão estar muito direcionadas a alguns desses aspectos, as avaliações, né? Mas, enfim, existem várias possibilidades, e isso tem que ser definido de acordo com o caminho, o interesse que você vai dar, mas obviamente que existem perguntas que são genéricas, né, que todo mundo, de uma certa maneira, precisa estar respondendo. Você precisa ter essa resposta para definir, por exemplo, a frequência de treinamento que o teu aluno vai desenvolver. Uma questão assim: se o teu aluno diz que ele quer treinar 5 vezes na semana, mas ele é iniciante, o que vocês fazem? Qual que é a conduta de vocês? O que você pensa? Tipo assim, você avaliou, descobriu que ele é iniciante, e ele chegou, o objetivo dele, frequência, ele colocou 5 vezes na semana. Qual que é a conduta que você faria a partir disso? Adequar o volume, professor. Diminuir o volume de treino. Aí ele treinaria 5 uma vezes possibilidade.
É isso, Daniel? Ele treinaria os 5 dias da semana, mas não com volume pequeno. Se fosse um desejo dele, né? Se ele se sentisse motivado para treinar os 5 dias, ele iria treinar, porém com um volume de treino equalizado, reduzido. Mais alguém? Eu acho que alternaria também os grupos musculares, né? Treinados a cada dia. Pronto, eu acho que é esse tipo de coisa que tem que estar muito claro na cabeça de vocês, essas possibilidades que vocês iriam desenvolver a partir dessa pergunta. Então, e deixar claro para ele que você fez isso, que você levou em conta essa informação. Então, é de primordial importância que ele perceba essa interação, né? essa participação. O Vinícius, quem foi que falou que o Afonso falou que impediu, eu não vou, eu não posso. Né? Então, realmente. Mas você pode orientar ele e dizer para ele como que você pensa que essa tomada de decisão vai impactar em todo esse cenário, né? De como que você vai programar o treino, né? De como isso pode impactar na progressão dele. Então, porque daí você mostra que você não está tomando uma decisão arbitrária. Pode ser que no final fique lá as 3 de 15, entendeu? É uma coisa assim que às vezes até parece um número cabalístico, assim, não, bota lá 3 vezes na semana, 3 séries de 15 repetições, pronto. Então, aí você traz conhecimento, olha, eu estou fazendo com base nisso, tá? Beleza? É isso. Obviamente, você pode argumentar a melhor maneira de você conseguir negociar, né, com o seu aluno. Então, eu, obviamente, não entrei, né, a fundo na parte de avaliação inicial e anamnese, porque isso a gente vai trabalhar na disciplina de avaliação, tem as várias possibilidades. Eu vou entrar um pouco mais a fundo na disciplina, falar sobre avaliação de força, tá? E avaliações que estão mais relacionadas ao salão de musculação em específico. Eu estou negociando com o Ricardo como é que a gente vai organizar ainda essas questões entre as duas disciplinas, até para tentar deixar mais padronizado isso e não ficar repetindo informação. Tá? Mas, basicamente, esse desdobramento inicial aqui, mais a fundo, vocês vão ver na outra disciplina. E aí, quando você então, definiu, né, então você tem aquelas informações todas, você então vai começar então a pensar nas variáveis que vão ser manipuladas. E aí você tem todas essas possibilidades aqui, né, para organizar. Tá? Então, até é interessante que a maioria das fichas, elas não contemplam todas essas variáveis. Então, a gente trabalha com a manipulação de algumas delas. Não é nenhuma crítica específica, mas, às vezes, a gente deixa de considerar aquilo como algo relevante na hora de manipular, e aí isso acaba se perdendo. Né? Então, você dá menos atenção para um ponto ou outro. Fato é que você pode usar qualquer uma dessas variáveis aí para manipular, e aí a gente vai ver um pouquinho sobre como elas poderiam ser manipuladas ao longo do treinamento. Então, só mencionando aqui, a gente pode falar, né, da carga, né, do volume, aqui está falando número de séries e repetições, mas pode ser o volume de frequência semanal, né, o volume, eu posso pensar do volume do ponto de vista semanal, né, então, ou seja, o número de vezes da semana, a carga, o número de repetições, número de séries. Então, eu tenho um volume total, né, que inclui a tonelagem, nesse caso, semanal, né, e aí você tem uma noção de como esse teu aluno está ao longo do tempo. Então, quer dizer, ele está, individualmente, ele está num ponto mais baixo, um ponto mais alto de volume, como é que você está manipulando isso? Os aparelhos, né, que vão ser selecionados, a sequência dos exercícios.
intervalo de descanso, velocidade da repetição, a estrutura do treinamento, a frequência, né, do treinamento, as ações musculares usadas. Então, todas essas possibilidades, elas são parte, né, do leque de ferramentas que vocês têm na hora de pensar o programa. Bom, vou começar a falar da intensidade, porque acaba sendo um parâmetro que é mais um alvo, né, de maior atenção, eu diria. Pelo menos por muito tempo esteve, aí agora talvez tenha uma pequena mudança aí, mas acaba ainda, a gente fica muito centrado nisso. Tá? E aí, foi questionado logo no começo, mas como é que eu sei, né, se o aluno está treinando leve, né, muito leve, pesado? Então, no guia de recomendação da CCM de 2011, ele traz essa tabelinha e que você pode observar que ele tem o percentual da carga voluntária máxima e a percepção subjetiva do esforço. Tá? Então, eu diria assim, você pode fazer a avaliação da carga voluntária máxima do seu aluno assim que ele chega? Qual é a visão de vocês? O que vocês acham? Imagina. Pode repetir a pergunta, professor? Pode repetir. Como é que você vai avaliar? Você faria a avaliação da carga voluntária máxima que o seu aluno consegue desenvolver? Assim, diria nas primeiras semanas, você faria? Eu acho que eu não faria, não. Certo. E por que você não faria, Vinícius? Pelo despreparo que ele tem com relação a realizar esse tipo de procedimento. Eu concordo contigo. Então, mas vamos dizer assim, mas ainda assim você queria ter uma noção, assim, com base na carga voluntária máxima. A gente poderia fazer de uma outra forma. Poderia fazer um teste que não é um teste máximo. Eu posso fazer um teste submáximo. Né? Um teste com cargas mais baixas para chegar nessa informação. Ou eu posso ainda não querer fazer nenhum tipo de teste no meu aluno e posso me pautar na percepção subjetiva do esforço dele. E aí vão vir, assim, questões. Raça, mas será que logo no começo, se meu aluno não vai estar coisa de subjetivo, ele vai errar muito, né? Não vai estar compatível, né, com essa intensidade que ele está desenvolvendo? Então, é uma questão, né? Fala aí, Marcelo. Depois o Daniel. Eu ia comentar que toda a informação pode ser útil, né? Dependendo do objetivo, mas claro que se meu aluno fosse, tipo, um atleta, uma pessoa, assim, que eu sei que eu preciso ter esses dados, tipo, preciso, porque eu sei que tendo eles, eu vou conseguir ir em frente. Então, aí eu não me seguraria, não. Tipo, primeiro dia, tipo, vamos fazer um RM, vamos descobrir, porque aí eu já posso fazer os cálculos para a gente conseguir optimizar o seu treino ainda mais, né? Mas se for um aluno que eu não faço a mínima ideia do que ele tipo, o máximo que ele vai conseguir falar é, eu treino pesado. Tipo, e para ele treinar pesado é fazer 15 minutos de esteira. Tipo, não tem como comparar, sabe? Mas tipo, em algum momento, com certeza vai ser útil, né? Mas para os alunos que são iniciantes de verdade, o teste do 1RM, assim, não é uma informação assim, nossa, eu preciso ter ela. Mas se for, é como você tinha falado bem no início, né? Tipo, quem é intermediário para avançado, se a gente tem essas informações, tipo, o treino, ó, outro patamar. Legal. Eu acho que essa reflexão que você trouxe é interessante. De fato, depende do aluno, né? A Raíssa já trouxe uma reflexão que a gente estava indo muito nessa direção que a Raíssa trouxe, né? Olha, poxa, uma pessoa iniciante, né? De repente, até um teste submáximo pode afastar ele.
mas a gente está falando de um público que, de fato, ele está ali começando, né? Talvez até um intermediário que não se consolidou muito bem, você pode gerar uma situação desconfortável que não era tão essencial assim, né? Agora, obviamente, se você tem uma pessoa que ela já está treinada, né, e que ela te procurou para uma questão de avançar, né, de evoluir, bom, aí já é uma outra questão. Aí eu gostei desse contraponto. Pode falar, Daniel. Não, professor, eu ia comentar justamente sobre isso, né? Possivelmente com um aluno iniciante que nunca teve contato com a atividade, com a musculação, seria inviável fazer, por exemplo, o teste de 1RM. Mas, inclusive, se a gente pensar num salão de musculação, até com alunos que já têm uma experiência com a atividade, com alunos que já treinam há algum tempo, alunos avançados, intermediários, fica até complicado também de fazer para prescrição, né? Utilizar um RM para prescrição em cada equipamento, por exemplo. Mas, por exemplo, um aluno intermediário, se você utilizar um teste, por exemplo, de 10 RMs máximas com ele, ou um teste até mesmo de 1 RM em, por exemplo, um equipamento supino reto para membros superiores, e escolher, por exemplo, a leg para membros inferiores, como critério de avaliação, por exemplo, um aluno intermediário começou a treinar hoje comigo. Então, vamos lá, vou fazer um RM hoje de supino reto, daqui a uma semana eu faço de membro inferior, por exemplo. Só para me caracterizar como é que está o nível de força daquele indivíduo e começar a prescrever, não só com RM, mas uma prescrição mais global, por exemplo, 10 RMs, enfim. E depois de 3 meses, por exemplo, testar um RM dele novo só para dizer, você conseguiu aumentar a força. Tipo, talvez com o aluno intermediário ou com o avançado, isso não afastaria, né? Pensando realmente no iniciante, a gente tem que ter um olhar mais com essas questões da adesão, da aderência. Mas, na minha visão, a RM só é aplicada, professor, com essa questão de avaliação, porque, assim, se for, logicamente, para estudos científicos e tal, é bem aplicável para definir a carga, mas no contexto atual de um professor que está no salão de musculação, se for prescrever por RM, eu acho que é bem inviável, né? Não, sem dúvida nenhuma. Acho até que para você monitorar o avanço de carga do aluno, fazer uma RM, tem que pensar bem, tem um contexto adequado. Pode falar, Cecília. Professor, o senhor pode só dar uma explicação assim, breve, de como seria esse teste de 1RM? Assim, eu vou detalhar isso na segunda parte da disciplina, mas basicamente é botar ele para fazer um exercício com a maior carga que ele consegue fazer. Então, se ele vai fazer o supino, você vai organizar uma sequência de tentativas que vai buscar identificar qual é o máximo de carga que ele consegue fazer no supino, uma única repetição. Então, é uma repetição máxima. Ele vai lá, ele fez um movimento, pronto. Essa é a carga máxima? Então, aí esse é o teu parâmetro de carga voluntária máxima. E aí, com base nisso, ele fez 100 quilos no máximo, 50% seria 50 quilos fazendo aquele mesmo exercício. Então, aqui, né, só para a gente observar, o moderado seria ele fazer lá com 50 quilos, 50, 70 quilos lá no supino, nesse exemplo que eu dei. Então, se ele for está treinando pesado, de 70 a 85. Muito pesado, 85 para frente aqui, até o máximo dele. Então, basicamente, essa seria a lógica, né? Mas a reflexão que todo mundo fez aqui, ela é bem pertinente, difícil de você aplicar um teste como esse, acho um pouco interessante, mas é só para a gente ter um parâmetro de referência para pensar, bom, ok, se eu não vou fazer esse teste, né, se o meu aluno... E aí até um contexto, né? A maioria dos alunos não está nessa realidade que o Marcelo trouxe. Você pode ser uma pessoa que atrai essas pessoas, daí é o teu perfil, não tem problema. Mas, sim, se você imaginar um salão, né, eu diria que o maior percentual de pessoas ele estaria entre um indivíduo que é iniciante e intermediário. Tá?
Então, ainda mais considerando as pessoas que estão indo embora, aí com certeza a maior parte seria iniciante. Mas, então, a percepção subjetiva do esforço, ela é uma ferramenta útil nesse sentido. E aí, se o teu aluno não sabe responder adequadamente, então, entenda, perceber o esforço que você está fazendo não é uma habilidade essencial? Não concorda comigo? A pessoa que não sabe o que é um esforço leve, moderado, rigoroso para ele, então ele tem uma limitação. Ele falta para ele uma ferramenta, que é o quê? Conseguir identificar quanto esforço ele está fazendo dentro de um determinado exercício, com base na interpretação pessoal dele. E aí, essa interpretação pessoal, ela é aprimorada à medida que você tem clareza do que é o seu esforço máximo. Imagina assim, ó, eu dava esse exemplo em sala de aula. Eu vou te colocar você no meio da sala, e fechar o seu olho, e você girar de olhos vendados, e eu soltar você lá e falar assim, agora vai para a porta, sem nenhuma informação, percebe a dificuldade que você tem de achar saída? É enorme, você vai ter que ir tateando tudo ali até você chegar lá na saída. Agora, se eu girar você e disser assim, olha, a porta está na tua lateral direita, você andando 2 passos para trás, você vai sair na porta. Aí o camarada vai fazer 2 movimentos e vai chegar lá. Então, ele vai conseguir se posicionar, identificar onde ele se encontra. Tá? Então, a percepção subjetiva do esforço é algo que, se o teu aluno ele, não sabe, ele, com certeza, ele é iniciante. Tá? E aí você precisa ensiná-lo a identificar essas informações, até porque isso vai servir de ferramenta para ele desenvolver o treinamento dele ao longo de todo o programa. Tá? Você, inclusive, pode usar isso aqui como uma ferramenta central de gerenciamento da intensidade. Mas, para isso, é importante calibrar isso. Né? Então, dito isso, a gente tem uma certa correspondência, né, para vocês compreenderem a ideia, né, do percentual de um RM, que são as repetições, e as suas repetições respectivas. Tem alguns livros que tentam identificar, bom, o camarada faz 5 repetições, ele está mais ou menos em 87%. E aí, a partir de médias, eles determinam isso, né, e aí você tem aqui, então, 15 repetições, a pessoa está mais ou menos a 85% do RM. Tá? Então, isso aqui é bastante questionável, né? Porque cada pessoa é uma pessoa, mas você pode ter uma ideia. Né? O fato é que, por exemplo, esse aqui é um outro trabalho, outra referência, ele já traz valores diferentes. Mas, quer dizer, dá para você ter uma noção, uma ideia de onde esse camarada está. E aí, com isso, você tem uma ideia do impacto que ele pode estar causando nele. Então, e aí tem assim, tem o que você espera e tem o que acontece. Você nunca vai descolar uma coisa da outra. Se você só trabalhar com uma coisa que você espera e não estiver acontecendo, você tem um problema aí. Se você só avalia, né, o que o teu aluno está, né, o que ele está sentindo ali e não determina também uma direção, também é uma questão que às vezes o seu treino fica solto. Né? Dependendo do objetivo que você tem no treino, ele pode ficar um pouco solto. Mas aqui a gente tem, então, essa tabela de conversão, o que torna um pouco mais fácil. Vamos dizer assim, olha, se eu quero fazer um treino que o meu aluno vai fazer 12 repetições máximas, tá? Ou seja, ele vai chegar na 12ª e vai falar assim, olha, não consigo fazer 13ª. Então, quer dizer, ele chegou no máximo dele. É uma forma de você gerenciar a intensidade do treino. Então, o número de repetições máximas. O que é diferente de você fazer, por exemplo, 10 repetições a um percentual de uma repetição máxima. Então, ou seja, eu vou fazer 10 repetições a 30% do meu máximo,
Provavelmente eu termine a série com disposição e capacidade de fazer mais, né? Então, não cheguei no meu máximo. Aí eu estou fazendo a 30%, mas eu não cheguei no meu máximo. Estou fazendo número de repetições, né? 12, por exemplo. Mas eu não cheguei no meu máximo. Então, vocês entendem que aí eu estou falando de uma outra maneira de controlar a intensidade do treinamento. Aí, a gente pode fazer algumas reflexões. Com que pessoa que eu posso determinar a intensidade baseada em repetições máximas, seja ela 12 repetições que seja. Tá? Então, eu vou fugir aqui de um RM, mas vamos aqui para os números de repetições mais altos. Para quem é que eu consigo... Alguém já fez algum treino com essa característica aqui, usando número de repetições máximas? Conta aí um pouco, Vinícius, como é a experiência? É o seguinte, é um pouco complicado, né? Para quem nunca teve contato com esse tipo de treinamento. Foi o meu primeiro contato com ele e o professor queria fazer um teste de repetição máxima, né? Para ter uma suposição da carga que eu conseguia pegar em determinado exercício. Se não me engano, foi o supino que eu fiz. E foi interessante porque isso foi, assim, uma luz, né, na parte do meu treinamento, porque esse teste me mostrou, na verdade, que eu estava treinando com cargas submáximas, no caso, com cargas, assim, que eu relativamente achava que era alta para mim, mas era muito inferior do que eu achava, no caso. Ou seja, se era para mim treinar numa determinada intensidade, por exemplo, vamos supor a 90%, eu estava treinando a 70%, 60%, achando que estava treinando em 90%. E foi basicamente isso. Legal. Isso acontece bastante, tá? Primeiro, que é subestimar a carga máxima, é subestimar o percentual de treino que a gente está treinando. Né? Então, é bem comum. Até uma vez, vocês conhecem o Lud, que o bicho ele é bem fortão, assim, ele estava animadão de treinando naquela época, ele foi fazer o treinamento dele lá. Ele era até culturista, se não me engano, na época. E aí ele foi fazer o teste máximo, e quando foi ver, viu que o treinamento dele era bem submáximo, quer dizer assim, ele está treinando bem abaixo da zona de intensidade que ele estava almejando. Né? É um parâmetro que é interessante, mas para quem está mais ali, como o próprio Vinícius comentou, fazer um esforço até o máximo é a certeza que no outro dia você vai estar arrebentado. Tá? Então, assim, se você não dosar muito bem o volume disso, a chance de você ficar no outro dia dolorido é muito alta. E a pessoa começar a gostar eu acho que até essa é uma pergunta interessante. Você gosta de dor muscular tardia? Vocês aqui, quem me responda aqui, sim ou não? É sim quem gosta e não quem não gosta. Aí. Pronto, tudo masoquista, né? Essas coisas tem que ficar ligado. Isso é masoquismo. Gostar de dor é isso, né? Masoquismo. É nível mais leve, né? Então, mas fato é que isso é um desvio, né? Não é uma regra. Tá? Então, obviamente, está brincando aqui, mas vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, né? Não é um parâmetro isso. Vocês não são uma referência boa para demonstrar, para identificar a população em geral. Então, isso é uma questão que tem que tomar muito cuidado. E aí, o fato é que usar esse tipo de parâmetro, ele aumenta muito a possibilidade de você ter um nível de estresse que vai gerar processo inflamatório relevante no outro dia e nos dias subsequentes. E aí você tem que tomar esse cuidado. E aí, será que é isso que você está querendo? Será que o teu aluno está aguentando fazer um negócio, chegar a um nível de estresse como esse? Né? Vocês vão ser muito tentados, existe uma tendência a gente ficar tentando buscar, identificar respostas montagens mais eficientes, mas
não esqueçam que o que faz diferença não é a eficiência, mas a efetividade, tá? Existe uma diferença bem substancial. Se você conseguir me disser aqui, fazer um treinamento, vamos botar aqui, sei lá, 12 RMs, tá? Treinar 12 repetições máximas, fazer um treinamento de 2 vezes ou 3 vezes na semana, a 12 repetições máximas, vai ser o melhor para hipertrofiar uma região específica do meu corpo, eu posso até concordar e tentar fazer. Aí o que acontece? Eu faço uma semana, 2 e não faço mais. E aí eu estou comparando está me comparando com um camarada que faz 12 repetições até a hora que ele quiser. Só que esse cara treinou o ano inteiro. Quem é que vai ficar melhor? Então, o que dá resultado é efetividade. O camarada que faz e fica treinando. E aí, quando a gente expõe o aluno a um estresse, uma das coisas que a gente responde bem é que quando você bota o dedo na tomada, a primeira coisa que você faz é tirar. E a segunda é que você nunca mais bota. Você aprende rapidamente. Então, esse nível de disposição faz com que o aluno tenda a não querer se expor novamente. Então, é uma ferramenta, é uma forma de monitorar bem interessante, porém ela é adequada para alguns grupos, para um contexto específico. Tá? Então, é uma outra maneira de fazer. Aí existem, né, referências para definir as zonas de intensidade de acordo com os objetivos, né? Então, se o meu aluno tem um objetivo de desenvolvimento de força, hipertrofia ou resistência muscular localizada, então eu tenho aqui que a ideia seria que se eu estou fazendo entre 1 e 3 repetições máximas, esse componente de força, ele está potencializado. Então, ali eu estou focando nisso aí, tá? Agora, a hipertrofia, a resistência muscular localizada, são características que estão sendo menos focadas. E aí vocês podem observar aqui na tabelinha que tem, né? Se eu quero desenvolver mais resistência, parece que uma zona que é interessante é entre 7 e 20 repetições máximas, né? Bom, aí é aquela coisa, né? Eu estou falando já para indivíduos intermediários avançados. E aí você tem essas possibilidades. Existem algumas discussões na literatura que, né, pergunta sempre o que desenvolve melhor, né? Será que eu botar tem maiores intensidades, né? Então, por exemplo, você vê que, por exemplo, o volume aqui, ele está dizendo que ele é baixo para hipertrofia. Mas tem já trabalhos mostrando resultados que contradizem essa indicação aqui. Então, não é uma coisa assim, isso aqui não é cartesiano tão certinho quanto está descrito aqui, não. E aí, dá margem para a gente pensar em outras possibilidades, inclusive, né, usar treinamentos com alto volume para desenvolvimento de hipertrofia. Tá? Então, vocês entendem por que é importante pensar e definir qual é a zona de intensidade que o meu aluno vai treinar? Fala aí, Eric. Então, Eric caiu. Ih, professor, errei aí, foi sem querer. Pode continuar. Beleza. Então, essa é a direção, a magnitude do estresse, ela está muito direcionada. Obviamente que não é só o estresse, né, mas é o tipo é a forma como o estresse é causado, também impacta na resposta. Né? Então, eu posso gerar um nível de estresse alto por maior intensidade, uma concentração de intensidade num volume menor, ou posso trabalhar em um estresse bastante alto com um nível de intensidade mais baixo e um volume bastante elevado. Né? Então, são duas vias que causam uma resposta muito parecida. No corpo, o que está acontecendo lá dentro? É um estresse. Né? Agora, a consequência daquele estresse internamente, ela pode ter algum tipo de variação. Pode falar. Professor, Fala aí. Por que as repetições máximas de 13 a 20 na hipertrofia é baixo, sendo que de 7 a 12 é alto?
Então, Tem dúvida em relação a isso? Por aumentar as repetições, mas abaixa a intensidade. Então, o que os trabalhos aqui, no caso 7 a 12, você está falando por que é alto aqui e é baixo aqui, é isso? Isso. Bom, porque não tem uma relação inversa entre volume e intensidade, né? Então, por exemplo, aqui eu estou falando que o alto não é alta intensidade, alta manifestação do componente de hipertrofia. Então, então aqui o que essa tabela está dizendo é que se eu fizer entre 7 e 12 repetições, né, eu vou estar, é o ponto onde eu vou ter maior hipertrofia muscular. E de 13 a 20 eu vou ter menos, porque provavelmente o volume maior vai fazer com que eu treine com cargas menores. Então, para você fazer 20 repetições, você vai ter que diminuir a carga. E aí isso vai ter uma resposta diferente. Aí, fisiologicamente, o que vai se ter em relação a essa diferença é porque, assim, estudo transversal tem esse tipo de problema. Se você for ver o que acontece agudamente numa sessão de treino de 7 a 12 repetições, você vai ter a convicção que o que está acontecendo ali vai ajudar a hipertrofiar. Tá? Muito mais do que vai acontecer quando você treina a de 13 a 20 repetições. Né? Então, por causa do reflexo do que vai acontecer ali. Então, se você selecionar de 7 a 12, você vai pegar cargas maiores. Então, cargas maiores, você vai ter repercussão hormonal, microlesão. Então, isso tudo vai fazer o cara chegar em hipertrofia maior. Então, essa que é a gente começa assim os estudos, né? E aí o que acontece é que quando você começa a acompanhar as pessoas longitudinalmente, fazer medidas avaliativas mais diretas, mais objetivas, você percebe, assim, os trabalhos começam a demonstrar que não é exatamente assim, não. E aí, por isso que isso que está aqui, está baseado no livro, né, nessa referência, mas não é mais tanto, não é mais a forma que a ciência está vendo. Depois eu posso até postar para você alguns trabalhos a respeito disso. Era isso que eu queria saber? Sim, entendi. Obrigada. Então, aqui, né, seriam essas zonas, até vocês existem, né, essa ideia, né, e lembrar que uma confusão que existe bastante é que as pessoas acabam botando a número de repetições entre 8 a 12, mas esquecem que isso é RM, tá? É RM. Não é 8 a 12, é 50%, o cara termina 12 e faz mais 10 se ele quiser ali, porque ele está tranquilo. Não é isso. Então, e aí, só usa a par. Realmente, ainda tem essa. Mas são coisas assim, eu não acho problema a gente tentar padronizar, deixar assim, mas entender que se o camarada quiser fazer 13, fazer 7, né? Não é isso, né? A lógica não é essa. Se você ficar preso nisso. Então, eu lembro assim que é uma piada bem comum dentro do contexto de academia que músculo não sabe contar, né? Mas aquela coisa. Você bota ali que é um direcionamento, é uma forma de você ter um norte. Mas o que você está provocando com aquele número de repetições, com aquela carga que você está selecionando, que é o importante. E aí você tem que ter clareza disso. O número é um reflexo. Tanto é que hoje, né, se você tem pessoas que você ignoram. Né? Eu fiz um trabalho com idosas que a gente usou, assim, escolhe qual a carga que você quiser. Escolhe qual que você vai escolher. A pessoa ia lá e escolhia do jeito que ela queria. Eu acompanhei esse pessoal durante alguns meses, e o que eu observei é que nessa fase, para essa galera no comecinho, tanto faz que eles vão selecionar, melhora tudo. Melhora tudo. Então, a tua abordagem na hora de determinar isso vai ser de acordo com o teu interesse. Né? Então, isso que é interessante, é importante vocês saberem e não se apegar, né,
questão dos números em si. A gente só usa isso como um norte. Aqui, então, existem outras referências, né? Olha, por exemplo, as zonas de repetição, né, máximas e o impacto delas nesses objetivos aqui, objetivos físicos. Né? Eu quero, ó, potência, né? Ó, vou trabalhar aqui força e potência nessas repetições máximas menores aqui, né? Aí eu vou trabalhar mais, ó, resistência em alta intensidade aqui, então mais nessa entre 12 e 10 aqui. Né? Então, enfim, cada uma dessas características eu posso, então, buscar me pautando no número de repetições máximas. É uma referência, é mais um norte para vocês terem. Chega lá um cara que quer treinar resistência muscular. Poxa, tá, qual que é o melhor parâmetro que eu posso usar? Ele já está um cara que está treinando, já está querendo buscar uma coisa mais específica. Então, você precisa ter algum critério de referência para isso. Tá? Você pode até não usar ele diretamente, mas você ir buscando chegar naquele critério, por exemplo, em fazer uma pessoa treinar o número de repetições máximas específicas. Então, são... no livro, essa tabela específica aí é do livro do Fleck do Kramer. Ele chama de contínuo teórico da repetição máxima. Aí como ele diz, é teórico, né? Tanto é que tem algumas coisas que já não são mais tão verdadeiras aí, mas está no livro da referência de vocês. Eu vou sempre fazer algumas ressalvas na minha fala, porque assim, existem assuntos que eles mudam de uma frequência bastante grande, né? E para vocês poderem ter uma referência como base, eu uso esse livro, mas obviamente que tem coisas que ele não é mais aquela coisa. Então eu tenho que fazer essas ponderações aí, tá? E aí cada um que vai ter interesse de trabalhar em focos específicos, a gente vou dar as leituras para vocês poderem se aprofundar, tá? Mas assim, é uma visão mais genérica, mais abrangente. Aqui, então, é uma forma, né? Ele até apresenta lá nesse livro do Fleck do Kramer, ele fala que intensidade leve e volume alto. Então, você está trabalhando aqui, né, 12 a 15 repetições, mas aqui não necessariamente é tão leve, né? Então, essa intensidade, você fazer 15, fez 20 repetições, é a intensidade mais leve, efetivamente. Intensidade moderada, né? Volume alto. Ele aqui está falando, ele está trabalhando com um número de repetições um pouco menor. Intensidade muito alta e volume baixo. Dias de potência, né? De 1 a 6 repetições. Então, você vai trabalhar desenvolvimento de potência especificamente. Então, essa zona de repetição. Então, esse aqui pode ser uma forma de você organizar um microciclo, né, focado em algumas características mais genéricas. Tá? Do ponto de vista de saúde, né, então a gente tem que treinar na zona de 13, é o que traz os melhores resultados custo-benefício. O que é resultado custo-benefício? É assim, é o máximo que você vai fazer, um maior ganho em função do tanto que você fez. Por exemplo, aqui você faz pouco, tá? Muito fácil. O resultado que te traz também é muito pouco. Aqui você faz ligeiramente cansativo, né? Razoavelmente cansativo. Então você está aqui, ele te traz um cansaço maior, né? Comparado aqui, mas a resposta é muito maior. Muito maior. Aí você vai para um treinamento de intensidades maiores do que esse, a continuação da resposta, ela não acompanha linearmente, ou seja, não continua aumentando em função da quanto mais intenso, mais ganho a pessoa tem. Então, aqui ele sobe assim, depois dá uma nivelada. E aí você tem ganhos de proporção menor. Então, é importante ter essa noção justamente para você identificar o que você vai atacar, né?
Então, foi comentado no começo, até alguém falou ali da adaptação neurológica, né? Quer dizer, você tem uma fase onde você não vai ter ganhos expressivos, né? Em hipertrofia, em força, especificamente, neuromusculares, né? Então, neurais, né, especificamente. Então, quer dizer, nesse caso, você também não precisa abusar, né, da intensidade como principal critério, porque a pessoa vai estar aprendendo, né? Então, é legal, né? É importante, inclusive, deixar claro para o teu aluno como que você está pensando a lógica do treino. Porque a partir disso é que ele vai entrar na tua, né? E ele vai comprar a tua ideia. Então, ele precisa estar alinhado a essa a proposta e não simplesmente ser unilateral. Você falar, ó, faz aí, eu que sei, eu já fiz aqui tua avaliação e o que você tem que fazer é isso aí. Pelo contrário. Tem uma escala, né, que é a escala de Omni, que ela usa essas zonas de intensidade. Essa eu particularmente acho mais fácil, porque é de 0 a 10, né? Mas aí aqui, ó, as zonas de intensidade ficaria leve aqui, ó, de 1 a 4, né? 5 ou 6 moderado e 7 a 8, né, pesado, né, até 10 aqui, se fosse o máximo. Então, é uma ferramenta também, eu gosto bastante dessa escala, tem gente que não gosta muito, mas ela ajuda a pessoa a ter uma noção. E aí, com isso, se você conseguir casar a intensidade do treino, né, a zona de intensidade almejada, por exemplo, uma zona, né, de treinamento pesado, que está compatível com a carga, né, que representa o percentual de um RM, né, isso aqui vira uma ferramenta maravilhosa, né, maravilhosa, porque ela te ajuda demais. Então, eu vou parar por aqui a aula de hoje, abrir para perguntas aqui até esse ponto, a gente vê que fechou essa parte da intensidade, né? Eu vou trazer alguns trabalhos aqui, mas a gente continua o restante do conteúdo na próxima aula. Perguntas? Professor, teria como disponibilizar... Pode voltar o slide, por favor? É, isso. Teria como disponibilizar esse estudo aí lá no grupo do WhatsApp? Teria sim. Ah, show. Valeu. Professor, essa intensidade é determinada É determinada no quê? essa intensidade é determinada pela carga e repetições? Você diz dessa escala aqui? Isso. Então, aqui, como ela é subjetiva, imagina, eu falei, acho que bem no começo, talvez eu tenha falado bem superficialmente, mas a percepção subjetiva do esforço, ela contempla tudo. Se você, por exemplo, você concorda comigo que se você, sei lá, brigar com um familiar e treinar, isso pode afetar você emocionalmente a ponto de você não conseguir treinar com a mesma carga que você treinaria num outro dia? Sim. Então, essa escala lá leva em conta isso aqui também. Então, por exemplo, se você olhar lá no teu treino, está dizendo assim, olha, hoje o treino é entre 5 e 6. Então, que é moderado. E aí, normalmente, teu 5 e 6 você treina com 50 quilos. Aí, nesse dia, você teve uma briga braba, não dormiu direito, acordou meio que sem comer, não comeu legal, aí chegou no meio da tarde e foi treinar. Chegar para treinar, se você botar os 50 quilos, provavelmente você vai sentir mais pesado. Então, isso vai te dar a possibilidade de pensar assim, poxa, não, isso não é meu moderado, isso já está pesado. Pode diminuir um pouco a carga. Isso aí é uma forma de você regular o teu esforço e que vai contemplar todas essas variáveis, né? Isso tem demonstrado aí ter uma efetividade, uma eficácia também bastante grande em controlar a intensidade do exercício, principalmente quando tem essas flutuações que impactam na carga interna da gente, que não são... que a gente não consegue
controlar quando só usa a carga. Não sei se foi claro, mas basicamente é assim que ela faz para ajudar a gente, né? Assim, precisa ensinar o aluno. Sim, entendi. Ah, tá, entendi, Raíssa, entendi. Eu acho que talvez pode ter ocorrido esse... Eu vinha falando, né, do número de repetições. Aqui não fala de número de repetições. Eu vou até passar um videozinho, a gente tem um vídeo que fala da ancoragem. Como que usa, né, a escala de percepção de esforço para ancorar essa percepção de esforço do aluno ao longo de todas essas zonas de intensidade. Então, existe uma maneira, uma forma, uma metodologia que faz com que você, ensinando para o teu aluno daquela maneira, aumente a chance dele conseguir se localizar na escala e dizer para você com um pouco mais de precisão. Tá? Então, isso é até importante eu trazer aqui. Está organizando esse material e aí disponibilizar para vocês como fazer, porque isso vai passar a ser algo do cotidiano de vocês. Vai falar assim, mas meu aluno não entende. Não, peraí. É você que tem que ensinar. Se ele não está entendendo, você tem que mudar o jeito de ensinar. Então, a gente vai passar uma forma de fazer, mas cada um com a sua criatividade. É igual a gente aqui, como professor. Se vocês falarem 1000 vezes e não entendeu como essa escala aí funciona, eu vou ter que pensar 1001 vezes formas diferentes de falar até que vocês entendam. Não é possível, né? Então, e aí é o desafio que vocês têm como professor. O professor ensina alguma coisa, vocês têm que ensinar o teu aluno a conseguir fazer esse tipo de monitoramento. Isso é infelizmente, a gente passa, sei lá quantos anos no ensino médio, fundamental, e não consegue nem saber qual é a percepção de esforço da gente. Não sei, a gente perde muita coisa em não conseguir ter esse tipo de sensibilidade, de percepção, né? Porque isso acaba tornando a gente menos, assim, eu diria, menos conhecedor de como o nosso próprio corpo funciona, né? E, naturalmente, lida de forma não tão legal, né, com essa questão. Então, aí vocês têm que, justamente, incorporar dentro do plano de treinamento do teu aluno a necessidade de aprender essa habilidade. E aí, casando com aquilo que a gente falou lá no começo da disciplina, da aula, o que ele tem que saber para sair de iniciante para intermediário? Honestamente, controlar o treino pela percepção do esforço, para mim, é uma coisa essencial. Ah, não sei. Aí, então, treina mais, né? Iniciante, até aprender. Beleza? Acho que é isso, gente. Eu vou encerrar a aula por aqui e a gente dá continuidade na próxima aula. No dia 22, a aula vai ser com o Leônidas. Eu pedi para ele vir fazer uma fala, ele já se disponibilizou e aí